Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de como passamos a entender o poder da mídia. E vamos juntos desvendar como a história que todo mundo conhece talvez seja o verdadeiro mito da história. Bom, vamos começar por aqui. Todo mundo já ouviu falar dessa ideia, né? A de que a mídia é como uma agulha, injetando mensagens direto na nossa cabeça. É uma noção bem forte e, vamos combinar, um pouco assustadora. E aí, a história que se conta é que a ciência chegou para colocar ordem na casa. Pesquisadores sérios, com estudos e dados, provaram que essa ideia era só um exagero, que as pessoas não são tão fáceis de manipular assim. E essa virou a verdade oficial. É exatamente aqui que a nossa investigação começa. E se a própria história que desmentiu o mito da agulha hipodérmica for, na verdade, uma narrativa construída com todo um propósito? Vamos seguir essas pistas. Ok, primeiro, a gente precisa entender qual é essa tal história oficial, a narrativa que dominou os estudos de comunicação por mais de 50 anos. A história de como o medo inicial deu lugar a uma visão, digamos, mais científica e tranquila. A história toda se resume a essa transição. A gente saiu de uma crença em efeitos poderosos, quase como uma bala mágica, para chegar na conclusão de que os efeitos, na verdade, são bem limitados. A ciência teria provado que estamos seguros, protegidos pela nossa família, amigos e pelo nosso próprio bom senso. Olha, o interessante dessa citação é como ela resume perfeitamente a narrativa. A ideia de que o pensamento antigo era ingênuo e o novo científico. Essa visão virou a base de todo o campo de estudos. Isso não foi só uma ideia que passou rápido, não. Por mais de 50 anos, essa foi a história ensinada nas universidades, citada em pesquisas e aceita como um fato. Virou praticamente um dogma. Então, uma história tão influente assim deve ter vindo de décadas e décadas de pesquisa, certo? Bom, é aqui que o roteiro dá uma virada. Vamos rastrear essa grande narrativa até a sua fonte, que é surpreendentemente pequena. A fonte de tudo isso não foi uma montanha de pesquisas. Foi isso aqui, um único capítulo de introdução de apenas 15 páginas num livro de 1955. 15, pensa bem. A história fundamental de um campo acadêmico inteiro que moldou como a gente enxerga a mídia por meio século foi basicamente criada em 15 páginas. É algo extraordinário. Para entender como 15 páginas tiveram tanto poder, a gente precisa conhecer uma das figuras centrais dessa história, Paul Lazarsfeld, um pesquisador brilhante e, como a gente vai ver, um mestre em embalar suas descobertas. E aqui está o pulo do gato. O Lazarsfeld era um verdadeiro camaleão. A mesmíssima evidência, os mesmos dados que mostravam como era difícil persuadir as pessoas, eram apresentados de formas totalmente diferentes. Vamos ver a primeira versão da história, aquela que ele contava para agências do governo e para o pessoal da publicidade. Para esse público, a mensagem era: olha, é difícil persuadir, mas não é impossível. Esses obstáculos, como a influência dos amigos, são só problemas técnicos. Minha pesquisa mostra como driblar isso, como usar as redes de pessoas para sua propaganda funcionar melhor. Era basicamente um manual de instruções para manipulação. Agora vamos para a segunda versão, quando a plateia era o público geral ou acadêmicos preocupados com a manipulação. Aí a história virava de cabeça para baixo. Os mesmos obstáculos que antes eram problemas técnicos, agora eram celebrados como barreiras que nos protegem. A influência dos amigos não era algo a ser explorado, mas sim o que nos salvava da mídia. A pesquisa virava a prova de que a democracia estava segura. Essa jogada do Lazarsfeld é genial, mas ele precisava de um enredo teórico, uma base mais científica para dar credibilidade à sua história de efeitos limitados. E, surpreendentemente, ele encontrou isso num lugar totalmente inesperado. O alicerce intelectual veio de Edward Shields, um sociólogo que nem estava muito aí para pesquisa de mídia. Ele estava tentando resolver um problema totalmente diferente da sociologia, mas a solução dele acabou sendo a peça que faltava para o quebra-cabeça do Lazarsfeld. O argumento do Shields era bem direto. Ele dizia que aquela visão antiga de que as pessoas na sociedade moderna eram indivíduos sozinhos, isolados, estava errada. Pelo contrário, ele argumentava que a gente continua muito conectado em pequenos grupos primários. E essa distinção foi a chave de tudo. E aqui, tudo se encaixa. A velha ideia de efeitos poderosos só fazia sentido se a gente acreditasse numa massa de pessoas isoladas. Mas com a visão do Shields de pessoas conectadas em grupos, a ideia de efeitos limitados parecia muito mais lógica. Shields, sem querer, deu a Lazarsfeld o porquê científico que ele tanto precisava.
Então a gente já tem todos os elementos, a necessidade de contar uma história, uma jogada de mestre na apresentação dos dados e um enredo teórico que veio de outro campo. A pergunta final é, por que essa versão da história e não outra virou a verdade absoluta por tanto tempo? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, a história era simples e elegante, perfeita para ensinar em sala de aula. Segundo, em plena Guerra Fria, a ideia de que o público americano era imune à propaganda era politicamente muito útil. E terceiro, deu para a nova disciplina de comunicação uma história de fundação heróica, a ciência vencendo o medo. No fim das contas, foi isso que aconteceu. A história real, complexa, cheia de nuances, foi trocada por um mito. Um mito que não era necessariamente mais verdadeiro, mas era sem dúvida muito mais útil e bem mais fácil de contar. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Se a história fundamental de todo um campo de estudo foi, na verdade, uma narrativa construída com um propósito, isso faz a gente se perguntar quantas outras coisas que a gente aceita como fatos são, na verdade, só as histórias mais bem contadas que já nos venderam.